Olá galera aí do blog, do vlog Viver e Estudar na Bolívia. Hoje eu quero falar para vocês por que eu escolhi fazer medicina na Bolívia. Bom, eu escolhi fazer medicina na Bolívia porque eu descobri que na Bolívia tinha medicina, a um preço bem baixo. E quando que eu descobri isso? Foi em 2009, no meio do ano de 2009, eu estava no aniversário de 15 anos lá no Vale de Jequitinhonha e eu encontrei algumas pessoas da minha cidade, Governador Valadares. E aí, uma dessas pessoas estava estudando medicina na Bolívia. Só que foi assim, quando eu encontrei ele estava muito revoltado, eu não lembro o nome dele agora, mas ele estava muito revoltado com algumas coisas, diferentes que existem na Bolívia. Ele já estava há um ano lá fazendo medicina, se eu não me engano, e mesmo sabendo que ele tinha falado tudo isso, e talvez vocês vão ouvir e ver vídeos falando, contra a Bolívia e tudo, realmente existe uma diferença cultural entre o Brasil e a Bolívia. Muitas vezes nós vamos chocar com algumas coisas com respeito à organização, a forma de vestir, principalmente as pessoas que não são de Santa Cruz, mas vivem em Santa Cruz. Porque em Santa Cruz de La Serra nós temos pelo menos dois povos lá, o Camba e o Colha. Alguns não gostam que fica falando de Camba e Colha, mas o de Santa Cruz é o Camba. O restante é aqueles que vêm de outras partes do país, como La Paz, Cochabamba e outras cidades. Essas pessoas que vêm de outras cidades são diferentes do povo de Santa Cruz. E até existe uma briga entre o povo de Santa Cruz e eles, mas isso não vem ao caso. O interessante é que naquele tempo eu ouvi falar sobre isso e eu ouvi falar sobre todos os problemas que ele estava enfrentando lá, na faculdade e tudo. Só que eu sempre sou muito assim de ver para crer. E aí eu comecei a pesquisar na internet, fui pesquisando, fui procurando, olhando sites. E aí na época tinha o Orkut, lembra aquele antigo Orkut falecido, coitado? Pois é, ali eu vi alguns grupos de discussão e muita gente metendo a lenha, falando da Bolívia, falando mal da Bolívia. E algumas pessoas até falando mal da faculdade onde eu estudo, que é na Udabol. E se você buscar na internet, você vai ver gente falando mal da Udabol, você vai ver gente falando mal da UCEBOL, da Universidade Ecológica, da Universidade Católica, você vai ver gente falando mal da Gabriel, você vai ver gente falando mal da Unifrance, que são universidades que tem ali em Santa Cruz de La Serra. A Uni não sei se ainda está tendo medicina, mas dessas que eu citei antes, elas têm medicina. O fato é, existe uma diferença cultural, existe uma diferença muito grande, muitas vezes na questão assim, da forma de ver, na cosmovisão do boliviano e do brasileiro. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando o brasileiro termina o curso, ele já quer logo trabalhar. E uma coisa que eu percebo ali na Bolívia é que nem todos que terminam o curso já querem logo trabalhar. Às vezes já tem uma outra profissão, já tem outra coisa, então não importa muito de atrasar, de demorar 6 meses, 1 ano para receber o diploma. Nós brasileiros não. Nós como já somos instruídos assim, terminou o curso, já quer o diploma. E na verdade nós queremos poder trabalhar. Então esse é um dos pontos. Um outro ponto, por exemplo, é que, o boliviano não é muito de lutar por aquilo que é direito dele, não. Pelo menos isso é o que nós vemos dentro da faculdade. E os brasileiros toda hora estão enchendo a paciência dos professores, enchendo a paciência da organização, das escolas aí, e falando, que no Brasil é melhor, que no Brasil é isso, que no Brasil é aquilo. Porém, aqui é Bolívia, não é Brasil. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Bom, e o que aconteceu? Por que eu escolhi ir para Bolívia? Essa parte aí de falar como é a diferença eu vou falar em outro vídeo. Mas por que eu escolhi ir para Bolívia? Pesquisando, olha, eu vi no Paraguai, na época eu vi na Argentina e eu vi na Bolívia. Nos 3 lugares, nesses 3 países. Na época, nas faculdades que eu olhei, em 2010, por exemplo, no Paraguai estava R$900, R$1.000 a mensalidade. E lá na Bolívia ficava, onde que nós estudamos na Udabol, ficava em $150. O dólar hoje está R$4, quase R$4, aí ou 4 um pouquinho. Na época estava R$2. Então, pra gente, quer dizer, ficaria R$300. Para mim, R$300 para minha esposa. A outra coisa é que lá na Bolívia tinha como convalidar, aproveitar algumas matérias do curso que foi estudado no Brasil. Como eu estudei psicologia, comecei psicologia, e a minha esposa, ela também é formada em fisioterapia.
Então nós olhamos isso aí também. O que não acontecia isso, por exemplo, na Argentina, pelo menos onde nós pesquisamos, também no Paraguai. O que aconteceu? Com isso, nós buscamos na internet, procuramos informações e eu vi todas as informações sobre como ir estudar medicina na Bolívia. E aí é tão interessante que o meu sonho, na verdade, era ir para o sul do Brasil, era morar em São Borja e fazer medicina lá na Argentina, que tem uma cidade, eu esqueci o nome da cidade agora, que faz fronteira entre São Borja, né, no Rio Grande do Sul, e Argentina. E ali tem a Universidade Héctor Barceló, né, que também tem um curso de medicina. E eles, inclusive, parece que tem até convênio com a prefeitura da cidade de São Borja, e vai estudantes para lá. Bom, só que tem um problema. Para entrar na Argentina, você primeiro tem que fazer o chamado pré-grado, que também existe na Bolívia, porém é um pouco mais simples do que na Argentina. Lá na Argentina, você precisa fazer esse pré-grado para poder entrar. Então, só se você aprovar que você entra na faculdade. Na Bolívia, não, você faz o pré-grado, é mais uma orientação voltada para a universidade. E ajuda muito. Muitos que entram fazer medicina não fazem esse curso, porque não é um curso assim que é pré-requisito. Mas ajuda muito, principalmente para quem não conhece metodologia científica, para quem não conhece de estatística, para quem não conhece ambiente universitário, que não era o meu caso nem o da minha esposa. Bom, foi assim, gente. No dia 27 de março de 2010, eu e minha esposa pousamos lá em Santa Cruz. Um detalhe, eu tinha pesquisado tudo, eu olhei tudo como que fazia para poder viajar para Bolívia, para fazer tudo sozinho. Porém, nós preferimos contratar uma assessoria. Por quê? Porque eu não conhecia o país, eu não tinha contato com ninguém lá. Então, buscando na internet, eu achei a Med Bolívia. E a Med Bolívia, graças a Deus, assim, cumpriu todos os requisitos. Vou até deixar o link deles aí embaixo. Quem quiser buscar a Med Bolívia, pode buscar. Nós já chegou um tempo que a gente até trabalhou com eles também, ajudou a eles. E eu considero eles, assim, como que foram essenciais para nos ajudarem, para poder chegar na Bolívia, estudar na Bolívia. E olha, muitas vezes quando eu estava assim meio desanimado, eles me ajudavam ali, me animavam, porque a distância que a gente tem da nossa família, muitas vezes deixa o nosso coração frustrado. E isso é uma coisa que você tem que pesar muito antes de escolher de ir para fora do país. Porque se você, por exemplo, você mora em São Paulo, vai fazer o curso no Rio de Janeiro, ou mora numa cidade do interior, vai fazer em Belo Horizonte, para você poder ir na sua família, né, na sua casa, é fácil. Mas agora você ir de outro país é muito mais complicado. Tendo em vista ainda a distância e os valores que serão gastos em viagem, né? Então, foram essas coisas. Por exemplo, no primeiro dia que nós estávamos hospedados no hotel, o nome do hotel é Alasca. Até alguns brincam, né? Quem fica no hotel Alasca se lasca, mas é brincadeira, porque é um bom hotel. Nós ficamos hospedados ali tranquilamente, né? Foi até recomendado pela Med Bolívia. Eu já levei outras pessoas que ficaram hospedadas ali também e fomos muito bem tratados, graças a Deus. E aí, no primeiro dia, no outro dia de manhã, que nós chegamos de madrugada, volta às 3 horas da manhã, nós estávamos ali no quarto e eu falei assim com a Ana, nós fomos tomar café, eu falei com ela assim, olha, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui na Bolívia, porque eu comecei a ver algumas coisas assim que é diferente, né? E aí eu fui e falei assim, eu vou embora. Mas graças a Deus que nós tínhamos contratado na assessoria e o pessoal da assessoria tinha uma equipe muito boa para nos ajudar. E eles falaram, se você quiser voltar, você pode voltar. Mas você vai estar perdendo a grande oportunidade. Você já saiu de sua terra, já veio para cá, então agora fica aí e vai vendo. Gente, foi muito bom que eles nos ajudaram e pouco tempo depois nós fizemos uma viagem conhecendo a Bolívia. Nós fomos até em Cochabamba, em La Paz, onde eles chamam de Copacabana, né? Que tem o Lago Titicaca. E foi um lugar assim, muito interessante. Nós conhecemos, olha, Oruro, Cochabamba, La Paz. Nós conhecemos ali Monteiro também. Logo no início, ou seja, da nossa chegada aqui, nós viajamos e conhecemos a Bolívia. E nós vimos muita coisa diferente. Quer ver uma coisa que nós vimos em Cochabamba e La Paz? Nós chegamos no local que estava aberto, onde vende frango, né? E aí nós estávamos morrendo de fome. E nós falamos com a pessoa, quanto que é? E olha que tinha um taxista boliviano, né, de Santa Cruz da Serra com a gente. E ele ajudou a gente e perguntou para a mulher quanto que custava. Ela foi e falou assim, não tem, isso foi em La Paz. Não tem.
peraí, mas tem, tá vendo aí, olha, tá aqui a batata, né, tem o frango. Ela falou, não, não tem. Aí ele perguntou a terceira vez, ela virou as costas, entrou lá, e nós ficamos com fome e buscamos um lugar então para poder comprar comida. Isso são algumas das coisas que às vezes chocam a gente quando a gente está na Bolívia. Questões culturais diferentes. Mas tem sido uma experiência muito boa. Eu fiz grandes amizades, tanto né, dos que são de Santa Cruz quanto dos que não são de Santa Cruz. E graças a Deus eu tenho bons amigos bolivianos que me ajudaram muitas vezes. Momento de saúde minha, da minha esposa, que nós precisamos de ajuda, eles que nos ajudaram. Então por isso que eu recomendo, se você tem vontade de fazer medicina na Bolívia e está com medo, vá lá, vá pelo menos para poder conhecer. Não custa nada você ir lá para conhecer, vale a pena. Você vai conhecer e aí, se você quiser, você fica e estuda, se não, você volta para casa. Então é isso aí. Um grande abraço, depois eu vou falar para vocês sobre visto, vou falar para vocês sobre como ir com assessoria, como ir sem assessoria. Eu vou falar para vocês sobre as universidades, contando mais ou menos uma por uma como que seria a forma de funcionamento delas. E é isso aí, dê um like, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!